Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TEA Talk, nosso podcast que fala bastante sobre o universo dos autistas. E hoje eu tenho aqui dois convidados muito especiais, mas antes eu quero pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, que já faça a sua inscrição, dê um like nesse vídeo, deixa seu comentário sobre o que você achou e também, se você puder, compartilhe esse vídeo com outras famílias que você sabe que precisam também dessa informação. E hoje nós temos o prazer de receber aqui no TEA Talk o Nelson Rosri, que é vereador aqui da cidade de Campinas, e também, quem vocês já estão cansados de ver por aqui, a Bruna Guimarães, que é presidente do Instituto Intea, também do Congresso, e nós vamos falar bastante hoje sobre todos os assuntos que vocês já estão acostumados. Então, Nelson, se apresenta pra gente, até para quem não te conhece. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar participando com vocês e falando de um assunto, né, relevante para a cidade, para milhões de famílias. Vou me apresentar de forma breve. Eu nasci em Campinas, estou no meu terceiro mandato como vereador, sou casado, tenho um filho de 4 anos. Minha paixão, o que me motivou também muito a conhecer um pouco mais das questões relacionadas ao autismo. Ele não é autista, porém eu acho que existe toda uma preocupação em todos os pais, né, em entender essa bandeira que veio à tona e com muito fervor. Hoje é tema de inúmeras palestras, são paradigmas aí tentando ser quebrados por conta da dificuldade tanto no setor privado quanto no setor público de atendimento, acolhimento. Então, eu tenho essa história com a cidade. Iniciei a política devido a uma bandeira também que é muito louvável, que é a bandeira do trabalho de prevenção às drogas. Então, como já disse, estou no meu terceiro mandato, fiquei entre os mais votados e sempre trazendo essa bandeira das drogas e do autismo. Tá ótimo. Bruno, se apresenta também para o pessoal. Acho que o pessoal já tá acostumado com você aqui, mas é bom sempre para quem ainda não te conhece. Meu nome é Bruna Guimarães, sou presidente e fundadora do Instituto e do Congresso Intea aqui em Campinas, o maior evento de atualização científica sobre autismo. Sou mãe atípica também, tenho um filho autista de 9 anos, com epilepsia e deficiência intelectual, e estou à frente dessa luta e dessa causa, né, agora junto com a Bruna, com o Nelson, né, em grandes projetos aí para que a gente levante essa bandeira e conscientize cada vez mais a sociedade. E Nelson, você comentou algo que realmente é muito importante, que independentemente do seu filho estar ou não dentro do espectro, por você ter ali uma criança, você sabe o quanto é importante realmente ver, porque querendo ou não, a gente sempre comenta, né, Bruna? Uhum. Às vezes você pode não ter um filho autista, mas muito provavelmente o seu filho terá contato com outras crianças dentro do espectro. E, acima de tudo, eu sempre falo assim, eu ainda não sou mãe, mas eu vejo, por exemplo, algumas situações que as minhas clientes me trazem que falam, por exemplo, olha, fulano fez aniversário, não chamou meu filho, ou eu fiz uma festa de aniversário e não foi ninguém. Eu fico pensando assim, gente, essa pessoa é mãe, ela não sabe assim, quanto seria difícil pro filho dela. Então, acho que também falta um pouco dessa conscientização das pessoas verem assim, olha, eu tenho aqui o meu filho, eu tenho aqui um sobrinho, essa é a nossa realidade, realmente. Cada vez mais com o conhecimento do diagnóstico, a gente sempre vai ter algum autista na nossa família, no nosso trabalho, na escola do filho. Então, a gente precisa realmente cada vez mais abraçar essas famílias e realmente fazer a inclusão. Porque hoje em dia, muito se fala sobre inclusão, mas muito pouco se pratica, né? Sim, é importante também, por quê? Porque a gente tem que trazer toda essa fala de vocês, mas a gente traz um embasamento científico, né? Hoje o CDC, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, que é um órgão respeitado mundialmente, tem um índice de prevalência de 1 a cada 36. Então, a cada 2 anos eles realizam essa pesquisa, né? Então, de crianças de 1 até 8 anos. Esse ano sai uma nova pesquisa, né? Então, a expectativa é que esse número chegue a 1 a cada 30, 1 a cada 28. Então, em algum momento, você vai ter o contato com uma pessoa com autismo, seja um amiguinho da escola do seu filho, seja um vizinho, ou que você não conheça, mas você participe de algum momento onde uma criança entre em crise num supermercado, num outro ambiente público que você esteja. Então, essa consciência é importante para que a gente seja
o ponto de apoio dessas pessoas que muitas das vezes não sabem como manejar uma criança em crise, não sabem o que fazer num momento tão importante como esse, né? Muitas das vezes essas famílias são julgadas, né? São olhadas de uma forma onde parecem que são negligentes, né, com a educação do filho e com aquele comportamento, que apoiam isso, né, mas não é. Na verdade, a gente precisa conscientizar a sociedade, porque o autismo hoje, ele é uma questão mesmo de saúde pública, né, ele não é mais uma coisa que a gente pode ignorar, né? Então, é algo muito sério que a nossa sociedade precisa cada vez mais entender para ser realmente esse apoio. Ou também acho às vezes que a família está querendo se aproveitar, está querendo usar ali o diagnóstico como uma muleta, sendo que a gente sabe que há tantas dificuldades que jamais uma família faria isso, pelos poucos benefícios que tem, que ainda é uma luta para conseguir. E já aproveitando, Nelson, aqui Campinas é uma cidade muito grande, só que a gente vê que ainda assim peca muito quando a gente diz em assistência para o autista, das mais diversas áreas, na saúde, escola e tudo mais. O que você tem visto, desde que você começou a realmente se voltar para essa causa, que você tem visto realmente que Campinas tem falhado e que precisa realmente ser melhorado? Então, desde o começo, né, eu tinha contato na academia com uma amiga e a filha dela era autista. Isso há mais de 10 anos, 11 anos. Ela, graças a Deus, uma pessoa muito estruturada, principalmente financeiramente. Então ela tinha o melhor atendimento para a filha. Mas me chamava a atenção, né, porque era uma menina muito isolada, ela acompanhava na academia, ficava quieta no canto. E de repente ela começou a conversar comigo e quando falou do autismo, eu não sabia o que era. Eu só fui entender o autismo quando eu conheci a Suzy, que é de uma entidade chamada PAICA. Quando eu conheci a Suzy, eu fui conhecer em primeiro lugar a entidade dela. Isso, eu já estava vereador. Então, ele chegou tarde, acho que até pela minha ignorância, né, em não buscar entender a situação. Coincidentemente, meu filho nasceu, então teve toda aquela questão de você se preocupar mais, né, voltar mais para o assunto. E depois as demandas que começaram a chegar no gabinete. A partir daí, eu percebi que a política ela pode ser uma ferramenta também, como foi para ajudar dependentes químicos. Eu não estou comparando aqui. Uma questão é o autismo, outra questão é as drogas. Mas a política, para ambos, como para outras bandeiras também, ela é uma ferramenta para ajudar. Então, o que eu fiz? Eu fiz do meu gabinete um espaço para conhecer mais sobre o transtorno do espectro autista, para conhecer mais as pessoas, as mães, principalmente, né, e entender cada caso, gerenciar também esses casos, né, porque são histórias que, por mais que seja autismo, às vezes as histórias são diferentes, porque tem graus e graus. Então, tem pessoas lá que chegam, que não estão aguentando mais, como tem pessoas que chegam e falam, não, ele é um amor, hoje ele te mandou um abraço, ele isso, ele aquilo. Então, isso fez com que eu voltasse a minha equipe, e também voluntários, simpatizantes da causa, voltassem para políticas públicas. Então, assim, na condição de vereador, o que eu tenho como uma ferramenta aí primordial é apresentar projetos de leis. E projetos de leis, em primeiro passo, né, constitucional, projetos legais. Não um projeto simplesmente para fazer mídia, né, porque tem muito disso. Tem muito político que usa a bandeira e não faz nada. Só quer apresentar papel. Eu quero apresentar papel, mas eu sei que lá no final do negócio, o que vai valer é a atitude, é o projeto sancionado, é a mãe, a família sendo beneficiada, o autista recebendo não sei se é essa a palavra, tratamento adequado, né? As entidades sendo realmente tendo recursos para sustentar, né, para comportar toda essa demanda. Então, logo que chegaram as emendas impositivas, eu já destinei de cara quase 100% da emenda
R$1.260.000 para a criação do Centro de Atendimento ao Autista em Campinas. Aí, por um equívoco, por um erro, por culpa ou por dolo, sei lá, não sei, nem quero saber, a secretária perdeu esse valor. Perdeu no sentido de me devolver o valor para que eu remanejasse para outra situação. E eu acabei tentando 3 outras secretarias, não consegui e acabou indo para a cultura, que também foi muito interessante até para fomentar a cultura em bairros menos favorecidos. Mas essa verba não foi para isso. Essa verba era para o Centro de Atendimento ao Autista. Eu peguei um projeto da cidade de Jaguariúna, né, e trouxe para Campinas. E falei, Campinas tem que ter um Centro de Atendimento ao Autista. Eu estou vendo essas mães, eu estou vendo as dificuldades, eu estou vendo que tem necessidade de um diagnóstico. É muito caro e muito difícil o diagnóstico. Então eu tentei essa situação. Ali foi o primeiro passo. E posteriormente, outras ideias, eu até trouxe um pouco dos projetos. Um deles é uma lei aprovada, que me colocou aqui como o vereador com o maior número de projetos sancionados, aprovados, né, sobre autismo. É o que institui no calendário de eventos do município o Dia da Conscientização do Autismo e da outras providências. Isso daqui tem um sentido muito interessante, porque você fala, institui no calendário de eventos, né, o dia disso, o dia daquilo, que muitos acabam apresentando. Mas essa lei, ela visa adequar a legislação já existente para que durante a semana de conscientização dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista, o município promova medidas mais incisivas para a inclusão social, autonomia, protagonismo e independência das pessoas com TEA. Ou seja, é tudo aquilo que nós conversamos nos bastidores, né? Tudo isso a prefeitura ela tem que apoiar, tem que ajudar, tem que facilitar. Sim. Imagina, você vai fazer uma caminhada sobre um tema tão relevante e de repente você tem que pagar o uso do solo público. Você tem que pagar INDEC, você tem que pagar CETEC, você tem que pagar a SANASA. Então a prefeitura ela tem essa responsabilidade, através dessa lei, de ajudar pelo menos com estrutura. Entendeu? Para que a gente possa trazer o assunto à tona e mais pessoas tomarem conhecimento. Eu tenho uma outra lei também que coloca o Campinas com o programa Selo Amiga das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista, que é concedido às pessoas jurídicas de direito público ou privado, como estabelecimento comercial de ensino, entidades assistenciais, hospitais, entre outros. Qual que é o interesse maior desse projeto, né? É incentivar a defesa, saúde e melhoria da qualidade de vida das pessoas com transtorno do espectro autista. Todas as ações voltadas a métodos educativos, assistencial, cultural, esportivo, entre outros. Essa lei tem como objetivo enaltecer e homenagear as pessoas jurídicas de direito público ou privado que promovam a inserção social das pessoas com TEA. Eu lembro, quando eu voltei de Ribeirão Preto, que eu estudava em Ribeirão, eu nasci em Campinas, mas fui estudar direito lá. Quando eu voltei para Campinas, eu fui trabalhar no escritório de advocacia como estagiário. E na esquina do escritório tinha uma clínica de odontologia. E tinha uma menina lá chamada Amanda. Ela é muito minha amiga, até hoje, né? Conheci ela bem jovenzinha. E ela é síndrome de Down. E eu percebi que o ambiente da odontologia, ali da clínica que ela trabalhava, era um clima muito gostoso. Porque toda vez que eu voltava do almoço, eu parava lá. Tanto para conversar com os profissionais ali, como com ela também, que era o foco da atenção. Porque eles são muito amorosos, muito carinhosos, são muito inocentes, né? E ela vinha conversar, ela me abraçava, me beijava. Eu dava chocolate para ela, sonho de valsa, dava para as outras meninas. Ela comia das outras meninas. Teve até caso dela ter comido marmita da outra menina que trabalhava lá. Ela era bem obesa, né? E essa menina, eu percebi que ela era muito bem tratada nesse ambiente. Ela não passava por nenhum tipo de bullying, ela não passava por nenhum tipo de preconceito. Ela foi acolhida numa empresa que estava estruturada para receber um síndrome de Down. Então, assim, não é nenhum comparativo de novo,
mas com o autista tem que ser na mesma linha. Eu não posso, como um parlamentar, como um vereador que atua na causa, permitir que uma criança, que um jovem autista, amanhã trabalhando numa empresa, a empresa simplesmente o contratou porque tem que ter uma cota, tem que ter uma vaga, simplesmente por conta disso, para fazer uma propaganda que eles são da inclusão, cola o selo, só que o tratamento com essa pessoa é um tratamento inadequado, né, com bullying, com preconceito. Então, esse projeto ele veio para isso. E é um outro projeto também que foi aprovado pelo prefeito Dário Saad. Eu tenho aqui para terminar, porque nós temos outros assuntos aí, que é o PLO 92/2024. Esse ainda está tramitando, mas é um projeto também muito importante. Eu acho que eu não falei com você ainda, Bruna, desse projeto, mas ele dispõe sobre a política municipal de proteção dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista, com garantia de acompanhante especializado no âmbito escolar e da outras providências. O acompanhante terapêutico, ele falta demais nas escolas públicas. Sim. É um absurdo. Eu conheci um caso, com certeza para vocês aqui, que já atuam, né, nessa área, já tem um conhecimento até com mais expertise, com mais conhecimento, enfim. Era uma criança que não estava se alimentando. E quando a mãe conseguiu, através do meu mandato, o acompanhante dentro da escola, o acompanhante dela dentro da escola, a criança voltou a se alimentar. Porque tinha um detalhe. A comida, ela era colocada no prato dessa criança toda misturada. E a criança só comia, só se alimentava quando estava tudo separadinho no prato. Então, um detalhe que o acompanhante terapêutico descobriu, já conhecia, já estava por dentro da situação e adequou aquela criança àquele espaço, àquele ambiente. Então, assim, o acompanhante terapêutico, ele é um direito, ele tem que participar, ele tem que atuar nas escolas, aqueles que têm, né, o acompanhante, e as escolas também precisam oferecer e também trazer qualificação para eles. Eu acho que não adianta simplesmente eu falar que aqui, olha, eu tenho aqui um acompanhante terapêutico, mas o acompanhante terapêutico simplesmente que está lá pelo emprego, pelo trabalho, pelo salário. É uma causa que vale muito mais o amor do que você simplesmente estar empregado. Porque se você for só pelo dinheiro, você for só pela vaga que está lá disponível, eu não acredito que o trabalho seja executado com sucesso. Eu acho que vai acabar ainda trazendo problemas. Até porque, né, a gente está falando de autista, né? Então a gente tem um amplo espectro aí de comorbidades e principalmente parte comportamental. Então, se esse acompanhante realmente não entender sobre o autismo, não souber, essa criança pode vir ter uma crise de agressividade, pode cuspir, né, puxar cabelo, bater. Então, como que uma pessoa dessa vai reagir? Né? Será que ela vai saber manejar essa criança da melhor forma possível? Né? Só aproveitando o gancho sobre o mercado de trabalho, sempre chegam alguns casos pra gente, mas um que me marcou muito foi de um supermercado aqui da região que realmente fez a contratação, né, por ter aquela cota lá, enfim, e contratou o autista. E aquele autista, ele ficava ali, por exemplo, na área das bolachas. Ele organizava aquelas prateleiras como ninguém, por ordem de vencimento, por marca, tudo certinho, era impecável. Até que um dia, um outro funcionário faltou e o gerente do supermercado tirou ele daquela sessão e colocou ele em outra. Então, aquele adolescente, no caso adulto, ele entrou em crise, né? Por quê? Porque ele tinha uma rigidez cognitiva, ele tem uma rigidez cognitiva onde ele não aceita. Se ele foi colocado para trabalhar ali naquela função, ele executava da melhor forma ali, né? Até você entender, né, o que é uma rigidez cognitiva, o que você pode fazer, ou então fazer um treinamento com os funcionários, olha, vamos fazer uma antecipação, vamos mostrar, né, um storytelling para essa pessoa, que olha, que quando tal pessoa faltar, você pode vir aqui nesse setor, então fazer, né, uma adaptação aos poucos, não.
Eles simplesmente tiraram de forma abrupta do setor. Essa pessoa entrou em crise e acabou sendo mandada embora, sendo demitida ainda por justa causa. Então, assim, você vê que não tem um olhar, um entendimento, né? Não é só você simplesmente ir lá e fazer uma contratação de uma pessoa com autismo, é você realmente entender e capacitar aquela equipe sobre o que é o autismo, sobre o que pode acontecer, né? E uma outra coisa também que me chocou outro dia, que mais aqui no supermercado tudo acontece no supermercado, né? Mas assim, eu tava ali no caixa e tinha, né? A gente tinha uma pessoa ali nos ajudando a empacotar as compras e eu percebi que tinha uma dificuldade. Eu tava com a minha mãe ali, mas assim, tá tudo bem, eu não tava com pressa, com nada. Ele tava fazendo do jeitinho dele, né? Empacotando tudo. E aí, em certo momento, né? Ele começou a acumular um pouquinho de compra no caixa, aí a gente começou a ajudar, aí a pessoa que estava no caixa virou e falou assim pra gente: não liga não, aquele é retardado mental. Assim, na hora, a nossa reação, imagina, né? Assim, e falou isso pra gente na frente da pessoa. Como se ele não ouvisse. Né? Assim, desrespeitou totalmente, né? Pra mim isso é um crime, né? Então, acho que assim, pra mim não, e é um crime de discriminação, Sim. né? Mas assim, o que ela fez ali naquele momento mostrou pra gente que deve ser normal esse tratamento com essa pessoa. Então, assim, os funcionários dos estabelecimentos também precisam passar por esse treinamento. Não é só você simplesmente fazer uma contratação, né? Eu acho essa questão do trabalho, até uma questão que a gente levanta, tem levantado esses questionamentos, porque realmente parece que o autista, ele é criança, adolescente e deixa de ser autista, porque ninguém se preocupa realmente que essas pessoas vão entrar no mercado de trabalho, como que as empresas vão se preparar. Esses dias eu fui dar uma palestra numa faculdade, eu falei, a faculdade aqui está se preparando para os universitários autistas, porque precisa realmente, a gente está vivendo ali um outro momento. E quando não tem essa preocupação tanto de saber ali como contratar, como às vezes analisar qual que é o melhor perfil daquela pessoa, onde ela vai se adequar melhor. Às vezes, por exemplo, quando tiver que fazer alguma mudança, bom, vamos fazer, não tem outro funcionário que talvez vai ser ali também, não precisar causar um estresse nessa pessoa especificamente, ou então, como a Bruna falou, já fazer outros treinamentos e principalmente trazer essa conscientização para os outros funcionários, que sabem, por exemplo, que às vezes vai precisar ali de um suporte em algum ponto, às vezes a comunicação. Então, tudo isso hoje em dia não é pensado, não é levantado. É só, como vocês falaram, muitas vezes é só para preencher vaga, coloca lá, né? Assim, como acontece muitas vezes na escola, coloca lá no cantinho e tá ali, tá incluído, só de estar aqui tá incluído, e não tá, né? A gente sabe que não tá acontecendo. Então, tudo que você falou, Nelson, eu acho que já traz pra gente uma série de assuntos. Essa questão do trabalho é uma, a questão do acompanhante também, assim. O que eu vejo do tanto que as mães sofrem por essa questão dessa falta de assistência na escola, que muitas vezes é onde a criança quase passa a maior parte do tempo. E aí, assim, tudo é muito truncado. Você falando dessa questão da comida, eu até lembrei, eu comentei com a Bruna, eu acho que no outro podcast, eu falei até também quando eu fui palestrar no congresso, eu tenho uma cunhada, ela é professora da escola pública estadual, e ela assumiu uma classe, e aí falaram assim pra ela, olha, o fulano esquece, não tem jeito, dá trabalho pra todo mundo, ninguém suporta e tudo mais. Ela falou, não, gente, mas como assim? Eu acho que já estava na 4ª série, ele ainda não era alfabetizado. E aí, aos poucos, ela foi acompanhando. Em resumo, ela viu que ele não comia. E era uma escola integral. E aí, quando ela viu isso, ela falou, não, né, assim, não tem como essa criança ficar sem comer. Aí foi uma briga para conseguir, porque queriam que tivesse um laudo, mas assim, imagina, até você não consegue muitas vezes contratar, a família não tinha condições, às vezes não consegue marcar uma consulta. Para simplesmente você ter um laudo do diagnóstico, imagina para ter para falar que, olha, não pode comer tal coisa. E aí a justificativa era assim, olha, mas não pode, porque tem as questões nutricionais. Tá, mas ele não tá comendo. É muito pior. E ele não comia realmente, porque tinha algumas coisas que às vezes ele não comia, e o prato todos saem iguais, então ele não comia. E as pessoas falam assim, não, porque casa que tem comida, a criança não passa fome.
e passa, dependendo do nível ali da rigidez, da seletividade e tudo mais, é muito grave. Então, eu acho que são coisas realmente que devem ser levantadas, até assim, por exemplo, os treinamentos para as escolas, que tá, assim, muito complicado, tanto escola pública... Né? Para todo mundo, porque é tudo muito novo para quem tem Sim, para o professor também. Até porque, por exemplo, a gente pega, às vezes tem salas assim que tem 30 alunos, e aí tem lá, sei lá, 3 alunos dentro do espectro, ou às vezes também com outras questões. Como que essa professora ela tem que conseguir ensinar os 30 alunos, tem que conseguir adaptar as demandas individuais de cada... Assim, é insustentável. Então, por isso que a figura do acompanhante é muito importante. E eu me lembro também no ano passado que a Bruna, como ela estava engajada e tudo mais, principalmente vendo as coisas daqui da cidade, ela comentou uma coisa que eu fiquei, assim, muito impressionada. E eu sempre falo para as pessoas, gente, como pode uma cidade desse tamanho, a nossa cidade assim, é muito rica. Eu sou muito feliz em ser campineira, em morar aqui, mas tem algumas coisas que, assim, são inadmissíveis. Que aqui em Campinas, uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes, tem apenas um único neuropediatra. Então, acho que a Bruna consegue falar até com mais propriedade dessa questão da realidade que ela viu, mas não existe. Por isso que tem uma série de mães que não conseguem, muitas vezes não conseguem trabalhar, porque o filho demanda, só que aí também não consegue nenhum benefício, porque não tem o laudo. Em algumas ações sociais que a gente fez, tiveram mães que falavam, olha, eu estava tentando um laudo há 3 anos, estava tentando laudo há 5 anos. Então, isso é um absurdo. Não tem benefício, não tem trabalho. Não tem nada. E tem que cuidar, né? Sim. Aí só vê o filho regredindo, não triste. tem o mínimo ali do tratamento. Bruna, e aí, assim, além dessa questão do neuropediatra, que já é terrível, o que mais que você viu, assim, na rede, sabe? Que você vê que realmente é algo, até pra gente trazer pro Nelson, às vezes, pra ele voltar esses olhos também, né? Para além de tudo que ele tem feito aqui, que é necessário, porque a rede pública... assim, para autismo tá muito deficitária. Na verdade, assim, a gente fala muito em neuropediatra, né? Mas precisa ficar muito claro que o neuropediatra não é o médico responsável única e exclusivamente pelo laudo de autismo, né? Nós precisamos fazer uma capacitação com o médico da primeira infância, que é o pediatra. Acredito que nós temos muitos pediatras aqui na rede, né? E poucos são capacitados para fazer um laudo. Né? Então, eu acho que o primeiro passo seria isso, né? Realmente pegar esses pediatras que já estão na rede municipal e fazer uma capacitação com eles para que eles possam realmente estar emitindo esses laudos e conseguirem atender essa demanda dessas famílias. Porque foi que nem você falou, essas famílias sem um laudo na mão, elas não têm acesso a direito, elas não têm acesso a nada, né? Como que a gente vai falar para uma família que não tem um laudo, muitas vezes, ou que tem um laudo, que demora 3, 4 anos para conseguir uma consulta, chega numa escola e fala assim, olha, você precisa trazer um laudo médico para falar que seu filho não pode comer essa comida, senão ele vai continuar comendo. Se ele não quiser, ele não come. Porque é isso que acontece hoje aqui na rede, né? Então, assim... Isso é muito grave. Então, acho que um primeiro plano aí para a gente ter uma boa resolução nesse problema, né? Seria isso. Porque também, além disso, também a gente fala em outras questões, né? Mas da parte neurológica da criança em si, no desenvolvimento, né? A gente sabe que o desenvolvimento da primeira infância é um desenvolvimento... É a janela mais importante ali até os 6 anos de idade. Então, se a gente pega uma família... Às vezes que demora 2, 3 anos para perceber que aquela criança tem algum atraso. E demora mais 3 anos, o que vai acontecer? Aquela criança vai ficando cada vez mais sem habilidades, né? Muitas vezes sem habilidades sociais, habilidades cognitivas, habilidades motoras. Isso vai gerar para aquela família, depois, quando ela conseguir mais terapias, né? Então, assim, aí vai em busca da terapia. O que a gente tem hoje aqui em Campinas? Algumas instituições, como o Nelson falou, mas todas hoje têm fila de espera. Se a gente somar a fila de espera hoje, dão quase 1.000 famílias, né, que Campinas não consegue absorver essa demanda. E além disso, também, o que a gente tem são outros profissionais que também não conseguem, as clínicas que não conseguem sustentar isso daí, né? As clínicas particulares também, que hoje também estão lotadas.
né? Então, assim, e muitas famílias que também não têm acesso a tratamento particular por não terem convênio médico. Assim, é uma bola de neve, né? Se a gente for pensar, né? Mas eu acho que isso é muito importante, né? Dar esse atendimento na primeira infância, até porque se a gente for pensar a longo prazo, né? Na questão pública, né? No poder público, o investimento nos tratamentos na primeira infância é muito menor do que se você deixar mais para frente. Então, quer dizer, se a gente pegar uma criança ali na janela da primeira infância e fizer um tratamento adequado, mais para frente a carga horária vai ser diminuída, essa criança vai conseguir se desenvolver. Agora, se você pega uma criança que você não oferece um tratamento, uma intervenção precoce desde os primeiros anos de vida, quando você for oferecer esse tratamento, você vai ter que ter uma intensidade e uma carga horária muito maior, o que acaba sobrecarregando a rede pública. E talvez até se estendendo para por muito mais tempo. E às vezes, assim, um autista que talvez se tivesse recebido realmente o tratamento adequado na primeira infância, se tornaria um adulto com menos suporte, que talvez nem precisasse de suporte ou um suporte mínimo. Sendo que esse que não teve ali nenhum tipo de assistência, às vezes vai regredir ainda mais, vai precisar de um suporte muito maior e vai ser uma outra preocupação para a gente no futuro. E lembrando que o autismo, ele migra, né? Ele pode, sim, migrar de um suporte para o outro, tanto do nível 1 para o nível 2 ou nível 3, ou ele pode baixar também, né? Que hoje o objetivo das famílias é com que esse nível de suporte seja reduzido, né? Isso é um caso que aconteceu dentro da minha casa. Meu filho era nível 2 de suporte, e por ter ficado um período sem tratamento aí, ele acabou regredindo para o nível 3, né? Acabou sendo enquadrado na deficiência intelectual também, né? Pelo coeficiente intelectual dele. Então, isso é algo que hoje nós estamos correndo atrás para que a gente reduza esse nível de suporte dele, né? E ele consiga ser um adolescente, um adulto independente. E ele consegue voltar para o 2? Então, isso pode ocorrer isso? Sim. Essa regressão de nível é possível também. Então, assim, ele pode, sim, né, regredir com bastante terapia, não só terapia comportamental, mas medicamentosa também, né? Mas é possível, sim, que ele regrida. Medicamento, o que normalmente utiliza? Os medicamentos mais comuns, assim, no autismo, são os antipsicóticos, né? Que, no caso, é o aripiprazol, né? E... esqueci o nome do outro. Tem o canabidiol também, que se utiliza. O canabidiol também é muito... Meu filho utiliza o canabidiol. E o acesso é fácil? Hoje, sim. Hoje, sim. Hoje, o acesso é muito mais fácil do que antigamente. Tem que ter alguma medida judicial ou não? Sim, né? Assim, no nosso caso, né, a gente precisou entrar com uma liminar judicial, né? Nós até ganhamos o processo, né? Então, hoje ele utiliza o canabidiol e ele utiliza os derivados da cannabis também, né? Que no caso é o canabinol, que é um derivado que ele ajuda no comportamento, na parte do sono, né? Que meu filho não se adaptou com a melatonina, então ele utiliza o canabinol. Mas existem outros também, que é o canabigerol, por exemplo, que é um derivado da cannabis que ele é muito utilizado para questões inflamatórias, ele ajuda muito na parte cognitiva, né? Ele é muito utilizado em Alzheimer, em Parkinson, assim, então, e para o autismo, assim, lógico, o canabidiol ele não é para o autismo, ele é para o sintoma. Para os sintomas, né? Então, ele é utilizado para tratar os sintomas. Então, assim, eu particularmente... Com o meu filho, nós vimos em uma grande melhora. Mas é importante a gente lembrar que ele é uma medicação como outra qualquer. Né? Então, assim, pode ser que... tem pessoas que vão se adaptar ou não. Mas existem estudos que comprovam... Sim, hoje já temos comprovações científicas que acho que esse é o mais importante, né? E assim, é muito complicado. A gente estava falando aqui até dessa questão das mães de não conseguirem laudo, não conseguir ter acesso. E hoje, Nelson, assim, claro que é muito importante a gente se preocupar com os autistas especificamente, mas tanto o que você pensa, às vezes, talvez, de criar para as famílias, ou para... A gente acaba falando muito da mãe, porque na grande maioria dos casos é a mãe realmente que cuida, e existem ali um número enorme de pais que vão embora quando chega o diagnóstico, infelizmente. É um percentual, se eu não me engano, acho que é 78%. Nossa, muito alto. É muito alto. O índice de rejeição das famílias hoje já chegou a 80%, na verdade, né? Os pais, quando recebem o diagnóstico, eles abandonam os lares. Então, nós temos aí
basicamente 80% de mães solos, né, cuidando do filho. Então, aí a gente volta toda naquela questão Sim. do lado, da importância do lado, porque se é uma mãe solo, como que ela vai cuidar do filho? Trabalhar. E o como amparo, assim? né, emocional. Sim, Imagina sim. uma mãe, né, que o marido abandona, Sim. ela com uma criança autista e tendo que se virar nos 30. É Não. óbvio que o emocional não aguenta. Não, tem a questão, tanto é que, e aí a Bruna com certeza sabe falar com muito mais propriedade, um alto índice de suicídios em mães Sim, aí é uma cadeia. a Aí mães um monte de coisa vai atípicas. acontecer. E essa questão é muito importante realmente, Sim. principalmente porque a nossa cidade é muito grande. Eu lembro que em um dos eventos que a Bruna organizou, que eu falei com uma mãe, ela falou que assim, ela mora pra lá do Hospital Ouro Verde, e aí ela conseguiu até um lugar pra fazer terapias, mas era aqui no Taquaral, e ela tinha que pegar 3 ônibus com essa criança, que tem ali um nível de suporte, que daí às vezes ela falou assim, Bruna, quando tá calor, ou então, por exemplo, assim, às vezes ele quer tocar numa pessoa, alguma coisa assim, daí a pessoa acha ruim, aí ele já entra em crise, e aí tem essa questão da demora, do calor, de tudo mais. Então, assim, é tanta coisa que essas mães realmente não têm suporte. Então, você tem pensado também em criar alguma coisa para essas mães, alguma ideia? Eu penso assim, como essa proposta da Bruna, né, de trazer palestras, de trazer eventos, mesmo que seja uma caminhada, que seja qualquer coisa relacionada ao autismo. Que se espalhar para a cidade toda, entendeu? Chegar no maior número de pessoas, para as pessoas entenderem o que é o autismo. Não achar que é uma doença, que é um negócio que contamina, que você não pode tocar na garrafa, porque tem muitas pessoas totalmente ignorantes nessa pauta. Então eu acho que quanto mais conhecimento, mais oportunidade de entender o que é o transtorno do espectro autismo, nós vamos ter mais pessoas conscientes, vão saber lidar com essas situações. Na condição de vereador, eu tenho focado muito num projeto que ainda também será votado pelas comissões, que é um programa Censo de Pessoas com TEA, transtorno do espectro autista e de seus familiares, no município de Campinas. E aqui a gente coloca como objetivo, né, identificar, mapear e cadastrar o perfil das pessoas com TEA e seus familiares, com vistas ao direcionamento das políticas públicas de saúde, educação, trabalho e lazer desse segmento social. É o que você me perguntou. Não adianta eu chegar e ir lá para o bairro do Taquaral e fazer um monte de campanha de conscientização, de informação, disso e daquilo, sendo que lá o mapa está dizendo que tem um número não tão significante. Então, a gente tem que pegar, por exemplo, a área da moça que você conheceu numa palestra, não foi? Num evento. Ela mora no Ouro Verde, pega 3 conduções. Vamos levar a política pública para lá. Vamos levar o centro de atendimento ao autista para lá. Vamos criar um braço, né, para que aquela região do Ouro Verde, que é uma região também muito populosa, Ouro Verde, Campo Grande, tem a região do Campo Belo. Imagina só, você ser de uma região chamada Campo Belo e de repente você vê a população de lá pedindo para ser adotada por Indaiatuba. Aí você fala, poxa, eles não estão satisfeitos na cidade que eles estão. Por quê? Porque as políticas públicas não chegam lá. E sempre que eles precisam, por exemplo, da saúde, é mais fácil conseguir em Indaiatuba, que eles estão ali na divisa, do que em Campinas. Então eu acho assim, as políticas públicas elas precisam passar por esse mapa, esse mapeamento, você detectar onde que tem uma quantidade ali maior, o perfil também dessas pessoas com TEA, e levar as políticas públicas para atingir essas pessoas. Eu acho que a informação é o que não pode faltar. Desigualdade social, nós sempre vamos viver com desigualdade. Você vai ter o rico e vai ter o pobre, não adianta. Agora, a falta de oportunidade, ela não pode existir. E como você disse, numa cidade como Campinas, uma cidade grande, uma cidade com mais de 1.200.000 habitantes, uma cidade maior do que 15 capitais, uma metrópole, a única metrópole que não é capital. Ou seja, nós precisamos fazer com que essas políticas públicas atinjam o maior número de pessoas para que
de fato sejam beneficiadas. Eu acho isso importante, né? Se a gente for fazer uma conta rápida aqui, 1.200.000 habitantes, se a gente aplicar o índice de prevalência do CDC, que é o único estudo que nós temos hoje, certo? Se a gente aplicar aqui 3% da população de crianças de 1 a 8 anos, quantas crianças tem na cidade de Campinas? 3% de 1.200.000? 30 mil. E aí você fala, aí eu te pergunto, você acha que Campinas tem estrutura para 30 mil crianças autistas? Não tem. E com certeza tem mais. Ah, sim. Não, E você está falando de crianças só, né? Fora os adultos. Porque esse índice é de 1 a 8 anos, certo? Então a gente tem que falar de 9 anos em diante, também existem mais crianças. Agora, cadê essas pessoas? Elas estão sendo atendidas? Né? Um censo também legal é saber nas escolas quantas crianças matriculadas existem em cada escola municipal. Fazer um mapeamento, assim, passar um pente fino mesmo para saber o que está acontecendo. Porque, assim, com essas informações, a gente consegue ter muito mais força para criar políticas públicas, para fazer capacitação de profissionais. Então, peraí, nessa escola aqui a gente tem fazer o 20, fazer, né? A gente tem 20 aqui, então peraí, vamos começar agora. Então, tem 20 autistas nessa escola, vamos começar a fazer um concurso público, um processo seletivo, alguma coisa para contratar, para capacitar, contratar 20 acompanhantes terapêuticos para começar a suprir essas necessidades. Porque não dá mais para a gente ficar olhando tudo que está acontecendo. Tudo bem, essa parte eu concordo muito que é uma coisa que o Instituto faz, né, de conscientização, de ações, tudo, mas assim, mais do que essas ações, a gente precisa pôr a mão na massa de verdade, começar a fazer acontecer. Porque a gente apresenta números, a gente apresenta, né, situações, dados importantes, mas de fato a gente tem que começar a fazer essa fila andar. Né, de fazer com que essas famílias sejam atendidas, essas crianças tenham atendimento educacional, atendimento na área da saúde especializado. Né? Hoje temos casos aqui que chegaram para nós nessas ações que as crianças são amarradas nas macas nos centros de saúde, nos hospitais públicos de Campinas. Né? As famílias são maltratadas porque os profissionais não têm capacitação, não têm paciência. Então, assim, onde a gente vai chegar com tudo isso? Sim. Né? Nas escolas também. E assim, eu sempre penso que, claro, para o professor também não é fácil, às vezes, porque ele também está sobrecarregado e tudo isso é culpa de todo um sistema. E eu acho realmente incrível essa questão de tem que ter um cadastro, tem que ter um levantamento, porque senão é aquilo que muita gente fala, que quando a gente não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então, assim, quantos médicos eu preciso ter? Quantas clínicas? Eu preciso criar, por exemplo, uma clínica na região do Taquaral e uma na região do Ouro Verde? Realmente, é porque hoje realmente a gente não tem essa ideia. E aí essas pessoas vão sendo deixadas à margem e nada se cria, que é o que a Bruna falou. A gente fala. E claro, a conscientização ela é importante, até para as pessoas que não têm nenhum familiar atípico, para conseguir, por exemplo, nossa, eu estou no ônibus, estou vendo que tem uma criança que tem ali algum comportamento, alguma coisa assim, como que então eu posso auxiliar essa mãe ao invés de causar um problema ainda maior? Então é bom a gente ter essa conscientização, mas também tem que ter o levantamento, tem que ter todo o resto para conseguir efetivamente fazer alguma coisa. E é uma realidade, porque nós tivemos um evento no PAICA recentemente, né? E até a Suzy comentou comigo, né? As meninas da Roberta, olha, Bruna, aqui a gente atende, não tem restrição de mapa, que a gente atende conforme vai chegando na nossa lista. Então, tem pacientes lá que são de regiões onde a família demora muito mais tempo para chegar e para ir embora, ficam no transporte público do que para o próprio atendimento em si. Então, ficam 2h30, 3, 4 horas no transporte público. Imagina, você demora 2 horas. Você pega uma criança autista, que às vezes tem sobrecarga sensorial, chega no atendimento totalmente desregulada, qual que é o aproveitamento que ela vai ter? Então, os profissionais conseguir fazer, né, aquele manejo, aquela contenção daquela criança, né? E ela se regular para conseguir, de fato, aproveitar, né, absorver o conteúdo dessas terapias, né, isso que é muito importante. Então, muitas vezes é isso que acaba acontecendo, porque nós não temos braços, as entidades estão todas lotadas com filas, né, a Adacamp, a PAI, Pestalozzi, estão super lotadas, né, então assim, a gente precisa começar a fazer algo assim, e é urgente mesmo.
Tá tudo muito crítico. E porque, assim, daqui a pouco começa realmente a entrar num colapso, que é aquilo. As mães estão extremamente sobrecarregadas, e aí a gente começa a refletir em várias outras questões. A guerra das mães com os planos de saúde já é um colapso. Eu, assim, aqui no escritório... O plano de saúde não sabe o que faz. Sim. Né? Só os advogados para responder isso. E assim, é muito complicado. Porque tá tudo na justiça. E assim, não tem o mínimo de responsabilidade. Por exemplo, pegam crianças do dia para a noite, mandam para um outro lugar. Eu estava até falando mais cedo com a Renata, que é do Conduzir, e estava falando para ela, eu acho que qualquer criança, inclusive uma criança típica, se você muda a rotina dela totalmente de uma hora para outra, essa criança vai estranhar. Imagina uma criança que já tem a resistência a isso. Sim. Então, realmente é uma potencializa. Não, o meu filho, ele estava numa clínica anteriormente, onde eles mudaram o prédio, e mesmo estando com os mesmos profissionais, com toda a equipe, mudou o caminho para chegar até a clínica, mudou o espaço, mudou a cor, o cheiro, o ambiente, tudo. Todas essas mudanças trouxeram comportamentos rígidos, né, onde ele demorou mais para se adaptar. Então, você imagina assim, isso estando com a mesma equipe. Agora, você imagina crianças que são tiradas de lugares onde já tem um tratamento. E às vezes já está há anos ali adaptada, e são levadas para outros espaços com pessoas que elas não possuem nenhum tipo de vínculo, que não, né, vai começar tudo do zero. Então, assim, é muito preocupante isso mesmo. Bom, gente, mas eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Realmente é sempre muito importante essa questão da política, ela precisa ser cada vez realmente mais falada, cada vez, porque a sociedade se afastou muito da política, né? Eu acho que a gente precisa realmente cada vez mais, assim, ter essa disponibilidade como você teve hoje, Nelson, de vir até aqui, explicar quais são as suas ideias, os seus projetos, e eu acho realmente que é muito necessário. Então, eu gostaria muito de agradecer a sua presença, também gostaria muito de agradecer a presença da Bruna, que já é aqui da casa, e você está sempre convidado, vai ser sempre um prazer ter você aqui. Tá bom, eu que agradeço, e esse compromisso, né, de identificar onde estão essas pessoas, né, para que possamos, assim, levar as melhores políticas públicas para essas pessoas que estão carentes, não só de informação, como também de tratamento adequado. Sim. É isso. E só para lembrar, né, que agora a gente tem um evento importante, né, do Instituto, em parceria com o Nelson, né, faremos um seminário gratuito agora para as famílias, famílias e profissionais também, nos dias 8 e 10 de abril, aqui em Campinas, na Câmara dos Vereadores. As inscrições presenciais já estão esgotadas, mas você pode se inscrever de forma online. No Instagram do Instituto Inteia tem um link de acesso, você pode fazer a sua inscrição, e quem se inscrever de forma online vai poder acompanhar tanto pelo YouTube quanto pela TV Câmara, e vai receber o certificado também. Bom, gente, muito obrigada. Foi realmente mais um episódio aí que a gente trouxe muito assunto relevante, que eu tenho certeza que muitas pessoas precisam saber. Então, compartilhe esse vídeo com outras famílias, sejam famílias típicas ou atípicas, que precisam cada vez mais elevar a consciência com relação à questão do autismo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já faça a sua inscrição, deixa o like no vídeo e também o seu comentário. Se você gostou, se você não gostou, o que você acha? Você que é daqui de Campinas, como que você vê realmente que está aí a nossa sociedade relacionada a essa questão do autismo? E para mim vai ser um prazer estar com vocês e em um próximo episódio do Tea Talk. Muito obrigada!